quero falar hoje sobre avivamento urgente. De avivamento urgente. Avivamento urgente. Sobre isso que eu quero estar ministrando alguns minutos com você. Avivamento urgente é o que a igreja precisa para os últimos dias. Quando eu digo igreja, eu não digo apenas num contexto aqui local, mas digo a igreja de Cristo no mundo. Nós precisamos de um reavivamento urgente. O que é avivamento? Avivamento não é barulho. Avivamento não é pula-pula. Avivamento não é cai para lá e cai para cá. Avivamento vai muito além dessas barulheiras que andam acontecendo dentro de igrejas. Avivamento é um despertamento espiritual. É quando há um despertamento espiritual. Avivamento não é apenas nós pularmos, falarmos línguas estranhas, não é apenas revelarmos, profetizarmos. Isso aí é uma consequência do avivamento. Mas avivamento é eu, você, é o indivíduo ser despertado espiritualmente pelo poder de Deus. E é isso que a igreja precisa nos dias atuais. É isso que nós precisamos nesses dias atuais, de um despertamento espiritual. Por isso eu disse um despertamento urgente, porque nós não podemos deixar para amanhã, nós não podemos esperar para o final do mês, não podemos imaginar que será no final do ano. Nós temos que buscar um despertamento espiritual já, hoje, nesse minuto. Então tem que ser urgente, porque nós estamos dependendo desse reavivamento. A nossa vida espiritual, a nossa alma, o nosso espírito, eles estão clamando por um avivamento urgente, irmãos. Quando aconteceu o primeiro avivamento? Aconteceu quando eles estavam reunidos, os 120 do texto em que nós lemos de Atos capítulo 2. A era cristã é marcada pelo poder de Deus, e o início desse avivamento está em Atos capítulo 2. Jesus, quando ele morreu, quando ele ressuscitou, ele teve um diálogo com os discípulos, ele reafirmou a fé dos discípulos, ele deu força aos discípulos, e ele disse a eles: olha, não saiam de Jerusalém até vocês serem revestidos de poder, ou seja, até vocês serem avivados. Não saiam, ficam esperando, fiquem buscando, porque eu vou liberar sobre vocês o Espírito Santo. Vocês vão ser avivados, vocês vão ser despertados de uma forma que nunca vocês foram antes. E lá eles estavam, esperando o despertamento que vinha do Espírito de Deus, até que naquele dia, no dia de Pentecostes, da qual o judeu estava celebrando uma das festas judaicas, que o Espírito Santo veio sobre eles. Diz a Bíblia que ali eles foram então avivados, foram cheios de Deus, falavam línguas que eles não conheciam. Uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo não tem a obrigação de falar a língua estranha. A língua estranha é uma das evidências do batismo com o Espírito Santo. Há quem é batizado com o Espírito Santo e fala em língua, há outro que não fala em língua, mas é batizado
impactou a sua geração, iniciando também na América do Norte. Segundo se acredita, pelas mãos de Charles Finney, 500.000 pessoas foram abençoadas, 500.000 pessoas se renderam ao Evangelho diretamente e indiretamente através do avivamento que aconteceu na alma de Finney. O avivamento urgente é necessário para mim e para você agora, porque isso vai mudar a nossa história, isso vai transformar a nossa vida, isso vai impactar a nossa geração. E o que dizia de um dos maiores profetas da Bíblia? O que dizia de Elias? Queridos, a Bíblia, e Jesus disse: antes seja frio ou morno, porque aos frio ou quente, porque aos mornos eu vomitar-te-ei da minha boca. Aquele que anda com o pé em duas canoas, não é nem frio, não é nem quente, não é nem pentecostal, não é nem tradicional, não tem nem batismo no Espírito Santo e nem é batizado. Então a pessoa é uma pessoa morna. Para tudo que o vento empurra, ele vai. Acredita em toda confusão de doutrina. Então nós temos que ser o quê? Quentes na nossa vida. E Elias, esse profeta que no primeiro livro dos Reis nos mostra, nunca foi morno, nunca foi um homem morno, nunca foi um homem que ficou ali no meio da estrada. Ele era um homem que tinha um coração que fervia pela presença de Deus. Mas Elias passou um profundo desânimo espiritual. O desânimo espiritual pode acontecer na vida de todos os cristãos. O desânimo espiritual, ele pode chegar na tua vida, sim. Talvez você hoje esteja desanimado espiritualmente, assim como esse profeta estava na ocasião. Elias, ele precisava ser tocado por Deus. Ele era um homem de Deus, ele era um profeta de Deus, mas ele estava desanimado espiritualmente, ele estava abatido espiritualmente, e ele estava ali precisando ser tocado por Deus. E quando Elias necessita outra vez dos rios de água viva dentro dele próprio, Deus então proporciona a esse profeta um novo encontro com o próprio Deus. Quando você precisar de um avivamento, de um reavivamento na tua vida, saiba, Deus estará pronto a se encontrar com você novamente, a te reavivar quantas vezes for necessárias. Então você não pode ficar acanhado nem acanhada de buscar o avivamento, de buscar o despertamento espiritual de novo. E Elias estava assim, abatido, apático, cabisbaixo, derrotado espiritualmente. Um profeta, irmãos. Ele não era eu nem você, era um profeta do Antigo Testamento, que era dente por dente, olho por olho. Um profeta que tinha que ser de Deus para que as coisas acontecessem de verdade. Não era uma revelaçãozinha de dor de dente e nem uma dorzinha de cabeça que ele tinha que fazer acontecer. Ele tinha que fazer o fogo do céu cair. Ele tinha que enfrentar o rei. E pior, a mulher do rei, que era pior que ele ainda. Mas esse homem agora se encontra abatido, ele se encontra desanimado espiritualmente, então ele vai buscar a Deus. Olha o que diz a Bíblia, se você a tem e puder abrir, em primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Nós vemos a maneira maravilhosa como Deus ele fez isso novamente na vida do profeta, como ele despertou agora pela segunda vez a vida desse profeta. Diz assim, a partir do versículo 11 do capítulo 19 do primeiro livro dos Reis: disse-lhe Deus: sai e põe-te nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor. Diga, eis que passava o Senhor. Eis que passava o Senhor. Sabe o que isso aqui quer dizer? Uma linguagem bem simplória e brasileira.
E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também Deus não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada